Muito bom dia. Uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim, a todos os ministros, irmãos e irmãs nos diferentes países. Hoje, quinta-feira, 1º de janeiro deste ano 2026, damos graças ao nosso Pai Celestial no começo deste novo ano, onde esperamos grandes bênçãos da parte de Deus. Nos diz em Levíticos, no capítulo 25, no versículo 8 em diante, e contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. De modo que os dias das 7 semanas de anos virão a ser-te 49 anos. Então farás tocar fortemente a trombeta no mês 7º, aos 10 dias do mês. No dia da expiação fareis tocar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano 50, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Este ano vos será de jubileu, e voltarás cada um à sua possessão, e cada um voltará à sua família. O ano 50 vos será jubileu. Não semeareis, nem colhereis o que desceu nascer na terra, nem vindimiareis seus vinhedos, porque é jubileu, santo será para vós. A novidade da terra comereis. Neste ano de jubileu voltareis cada um à vossa possessão. O ano do jubileu para a adoção. Podem assentar, por favor, os que estiverem em pé. Hoje, em alguns países, estão reunidos e para compartilhar com vocês essas leituras, essas pequenas porções nesta ocasião. Vejamos na mensagem a adoção de um filho, que foi pregado 24 de abril de 1983 em Cayey, Porto Rico, diz: ao receber essa herança, então eles terão a maior riqueza que um ser humano tenha podido ter nesta terra, porque eles terão a herança do Pai Celestial. Isso os filhos de Deus receberão no topo do monte, na parte de cima do monte, como Jesus de Nazaré recebeu. Quando ele foi adotado, ele viu e recebeu todas essas coisas. Ele viu também Moisés e Elias. E com quem falava? Com quem Moisés e Elias falavam? Moisés e Elias falavam com o que seria adotado. Porque Moisés e Elias tinham uma mensagem muito importante relacionada com Jerusalém para Jesus. Agora vejam, eles tinham uma mensagem muito importante para aquele que ia ser adotado. Ou seja, Moisés e Elias estavam falando com o que seria adotado. E eu mesmo nesse tempo final. Moisés e Elias, esses ministérios, neste tempo está falando aos filhos e filhas de Deus que serão adotados, que seriam transformados. Agora vejam, no livro de Citas nos diz, onde nos mostra o Monte da Transfiguração, e aqui nos diz, neste livro de Citas, na página 42, parágrafo 345 nos diz, Mateus 17, muito bem. Depois de 6 dias, Jesus tomou a Pedro, Tiago e João e os conduziu, em particular, a uma alta montanha e se transfigurou diante deles, e seu rosto brilhou como o sol e suas vestes eram brancas como a luz. Ele foi transfigurado. O que fez? Passou dentro da transformação para o dia da sua vinda. Eles tinham levado Jesus à montanha, ou ele os tinha levado, e ele foi transfigurado diante deles, transformado. Suas vestes brilharam como o sol em sua força. E apareceram com ele Moisés e Elias. De qual forma o Filho do Homem vem agora?
O primeiro que aparecerá será Moisés e Elias. Agora observa, antes de Jesus voltar à terra, agora um pouco antes do tempo. Mas o espírito de Elias voltará à terra e converterá o coração dos filhos aos pais. A Bíblia diz, aqui Jesus viu e os apóstolos viram aqui a ordem da vinda do Filho do Homem glorificado. Ele será glorificado e voltará. A primeira coisa que viram antes, o que era? Elias, depois Moisés, Israel voltando para lá, os guardadores da lei. Depois o Filho do Homem glorificado. Aleluia. Viram a ordem da sua vinda? Viram a ordem da sua vinda? Agora vejam, primeiro verão, fala que verão Elias primeiro, depois Moisés e depois o ministério de Jesus, ou seja, o Filho do Homem glorificado. Do lado direito escreveu, a vinda do Filho do Homem glorificado. E em cima escreveu adoção e uma pedra angular. Moisés e Elias é igual à vinda do reino. Agora aqui continua dizendo. Assim que nessa etapa da adoção, um pouquinho antes, assim também será para os que serão adotados, porque a promessa diz que assim como os hebreus, os judeus trouxeram o evangelho aos gentios, os gentios levarão novamente aos hebreus. Agora, para os que serão adotados, será assim também, desta forma. Tem que escutar a esses ministérios de Moisés e Elias, diz. Assim que nessa etapa de adoção, no topo do Monte de Sião, em cima, no topo da Igreja do Senhor, na era da adoção, os que serão adotados vão ouvir e receber a mensagem que eles necessitam para também revelar e estender ao povo hebreu. Então, a mensagem será trazida por esse ministério e a obra que será feita estará explicada por esse ministério. Portanto, todo filho e filha de Deus terão conhecimento claro do que fará. E depois o Pai Celestial dirá desses filhos adotados, a eles ouvir. E os ministérios de Moisés e Elias, o que esse ministério será para o povo hebreu? O ministério de Moisés e Elias para o povo hebreu será o ministério de um filho adotado, porque somente um filho adotado poderá fazer o que diz o Apocalipse que Moisés e Elias irá fazer. Porque quando chega a esse nível de adoção, chega ao nível onde toda a herança, onde tudo que pertence a esse filho, lhe é entregue em suas mãos. E ele faz como ele deseja fazer com essa herança. E como ele já tem as instruções completas do tutor, ou seja, do Espírito Santo, ele saberá o que vai fazer. Ele fará tudo aquilo que esteja de acordo com o plano de Deus. Ele utilizará toda essa herança para realizar o programa de Deus que tem para esse tempo. Por isso é importante conhecer o que será a adoção para todos os filhos de Deus. O ministério do Apocalipse 11 será o ministério de adoção, será o ministério adotado, e a adoção de todos os filhos de Deus terá a ver com os ministérios de Moisés e Elias. Ninguém será adotado sem que antes tenha visto e recebido os ministérios de Moisés e Elias. Ninguém será adotado sem antes escutar esses ministérios. E ele nos disse que esses ministérios estariam sendo operados no cumprimento da visão da carpa. Ou seja, diz que a visita esses ministérios estarão nos visitando. Pois esse instrumento tem que estar no cumprimento da visão da carpa, onde o Espírito Santo estaria operando esses ministérios, para os filhos de Deus serem adotados. Eles escutaram o mesmo que Jesus escutou. E se o primeiro filho, Jesus, foi adotado, escutando Moisés e Elias, então os que escutarão a esses ministérios de Moisés e Elias nesse tempo serão adotados. E isso é o que Deus está cumprindo em nosso meio. São os filhos e filhas de Deus escutando esses ministérios para se preparar para a sua adoção. Agora vejam. Isso é o que nos diz no livro Os Selos, na página 369, nos diz:
Agora, vamos observar os 2 versículos do Apocalipse 6, ou seja, o que acontecerá com os que zombaram e escarneceram da palavra vindicada do Deus vivente. Esses profetas estarão ali e farão todo tipo de milagres, escurecerão o sol e todas essas coisas através desse tempo. Depois aqueles clamarão às pedras e aos rochedos que os esconda da mesma palavra da qual antes tinham zombado, porque agora podiam ver que vinha. Ele dizia: esconde-nos da ira do Cordeiro. Ele é a palavra. Eles tinham escarnecido da palavra, e agora ali a palavra estava encarnada. Eles tinham zombado muito desses profetas, mas agora a palavra tinha vindo encarnada. Aí escreveu no anjo de Jesus, Moisés e Elias. E para cima escreveu a palavra encarnada. E por que não se arrependeram? Não puderam, já era tarde demais. Eles conheciam muito bem o castigo que os esperava. Tinham ouvido tudo isso, ou seja, que estavam ouvindo. Viram por quê? Porque requer que toda pessoa que vai ser adotada tem que ouvir. E toda pessoa que vai receber o juízo divino tem que ouvir. Porque essa pessoa, ao escutar e depois rejeitar, então rejeita as bênçãos, rejeita a esse que está trazendo essa fórmula para poder ser adotado. Eles tinham estado em culto como este, claro que escutaram. Ou seja, claro que estão escutando. Todos escutam para receber o que corresponde a cada pessoa. Uns escutam para receber as bênçãos, outros escutam para receber as maldições, tão simples como isso. Eles tinham estado em culto como este e tinham escutado todas essas coisas. E ele escreveu: tinham ouvido o que vinha. Eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito, porém que tinham rejeitado. Bem, desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. E do lado direito escreveu misericórdia por última vez. E embaixo escreveu Elias e Moisés. O que recebe sua mensagem, recebe misericórdia. Agora veja, continua dizendo na 3:70. Quando a pessoa despreza a misericórdia, a única coisa que lhe resta é o juízo. Pense nisso. Então ali estavam, não tinham nem onde se esconder. A Bíblia diz que dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos do rosto daquele, aí escreveu juiz, que está sentado sobre o trono de Davi, e da ira do Cordeiro, escreveu leão. Eles tentaram arrepender, mas o Cordeiro já tinha vindo para reclamar os seus. Eles clamaram aos montes e às rochas, reis e governadores. Ele escreveu, oraram, mas as orações foram feitas muito tarde. Oração fora do tempo aceitável. Ele escreveu ali e escreveu também, não tinha sangue no propiciatório. Com Elias e Moisés, escreveu também reclamação. Agora continua dizendo, estou novamente na mensagem, a adoção de um filho. Ninguém será adotado sem antes ter visto e recebido o ministério de Moisés e Elias, até que os tenha visto e ouvido o que tem que dizer. Poderão receber todas essas coisas, todas essas bênçãos. Foi depois que Jesus escutou a voz de Moisés e Elias, foi depois disto que Deus disse, que o Pai disse, agora a ele ouvi. Será depois disto que todos os filhos de Deus terão a plena autorização de fazer e desfazer, porque Deus dirá a eles ouvi, mas eles ouvirão a Moisés e Elias, como Jesus de Nazaré os escutou. Moisés e Elias em seu ministério receberá a adoção, porque esses ministérios terão um trabalho muito importante. E recordem o lugar onde ele disse que uma coisa é a adoção do ministério e outra coisa é a adoção do instrumento. E outra coisa é a adoção como corpo novo, como transformação. Disse, não confundam isso. Estas obras que aparecem no Apocalipse, essas obras de Moisés e Elias, desses dois ungidos que aparecem aí, são as obras de um filho de Deus adotado, porque vemos que esses ministérios terão controle sobre toda a natureza. E somente um filho de Deus adotado é o único que poderá ter o controle completo sobre toda a natureza. E no livro Os Selos, na página 364, aí nos diz, e desde a hora sexta houve trevas sobre a terra até a hora nona.
escreveu 3 p.m. E na hora sexta escreveu 12 p.m. E do lado escreveu 3 p.m. morreu. Mateus 27, 45. Agora vejamos rapidamente o que diz o Apocalipse 6, 12. E olhei quando ele abriu o sexto selo e escreveu aos judeus. E eis que houve um grande terremoto, e o sol ficou negro como saco de silício, e a lua tornou toda como sangue. No Egito teve treva e escuridão quando Deus estava libertando a Jesus. Quando estava na cruz, antes de levantá-lo na ressurreição, primeiro houve treva e escuridão. O sol escureceu ao meio-dia e as estrelas não deram sua luz. 2 dias depois, ele ia ressuscitá-lo com um triunfo poderoso. Depois que tudo isso aconteceu no Egito, ele libertou a Israel. E o único em sua viagem para a Terra Prometida. Corrijam. E o iniciou em sua viagem para a Terra Prometida. Agora, no tempo da tribulação, vemos a esses 2 profetas que têm o controle de tudo com a palavra de Deus. E dá com a palavra que Deus lhes dá. Somente poderão falar à medida que Deus lhes dê a palavra. Eles não são deuses somente no sentido superficial, porque até mesmo Jesus disse, se foram chamados deuses aquele a quem veio a palavra, a esses Deus envia a sua palavra, e quando eles falam, acontece. E em cima desse parágrafo escreveu, ministérios adotados. E escreveu, Moisés e Elias têm o título de propriedade. Vamos ver aqui que está um pouquinho dobrado. Ministérios adotados. Ministérios adotados no Monte de Sião. Moisés e Elias têm o título de propriedade. Do lado esquerdo para cima escreveu, falam à medida que Deus lhes dê a palavra. Do lado direito para cima escreveu também a natureza, e aí desenhou uma estrela de Davi. Agora aqui o vemos com uma comissão de Deus para ferir a terra quando eles quiserem. Fecha o céu e assim acontece. O que está acontecendo? Deus está a ponto de redimir os 144 mil que estão no livro da redenção. Isto está sob o selo da redenção, no 6º selo. Oh, amigos, é isso. Este é o 6º selo que tem sido tão misterioso. Em cima escreveu, o 6º selo é igual ao selo da redenção. Os 144 mil estão no livro da redenção. Agora recordem que aqui ele está nos mostrando o que é esse ministério adotado, mas vejam, se o 6º selo é para os 144 mil, desde quando o 7º selo estaria começando? Porque ele disse que tudo isto seria, ou seja, a parte de selar a esses 144 mil, vejam onde disse, na página 359 desse livro, Os Selos, ali ele nos disse, na metade da página, mas Jacó disse, não te deixarei ir se não me abençoares. Não pode partir, eu vou ficar contigo. Eu quero que venha uma mudança na minha situação. Esses são os 144 mil ganhadores de dinheiro que foram tão desonestos com as finanças, mas por fim, quando eles virem a coisa verdadeira e a possibilidade de agarrar a ela, ali estarão Moisés e Elias. Ou seja, aí estarão o 6º selo. Amém. Eles também lutarão com Deus até que os 144 mil das 12 tribos de Israel sejam chamados e tirados fora. Isso acontece exatamente antes de começar a grande tribulação. Agora vejam, se acontece antes, então esses ministérios já têm que estar sendo operados pelo Espírito Santo no meio da igreja, porque aí é que eles dirão, esse é o que nós estamos esperando. E aí estão os dois, vemos a igreja noiva e vemos os 144 mil. Ou seja, que esses ministérios têm que estar sendo operados antes de começar a grande tribulação. Esses ministérios já têm que estar nesse instrumento, nesse filho de Deus adotado. Se os ministérios... Agora, continua dizendo na adoção de um filho. Por isso, o Apocalipse 11, com todos esses demais capítulos que tem aí, que fala dos ministérios desses 2 ungidos, é uma demonstração clara e completa do que é um filho adotado, o que é a autoridade e o poder que lhe é outorgado pelo Pai.
que lhe outorgou essa adoção e que, quando a tem outorgado, então é que sabe que esse filho está capacitado para fazer as coisas de acordo com o programa de Deus e que esse filho não fará outra coisa senão o que agradará ao Pai Celestial. Quando Deus realiza uma adoção é porque Deus está seguro, já não tem que fazer mais provas. Por isso que quando Deus adotar seus filhos, fará depois deles terem passado por todas as provas que Deus queria que eles passassem. Todas as provas que nós estamos passando são provas para que no final, na página 254, ele disse ali, esses filhos de Deus colocando a palavra bem, com Moisés e Elias, então aí já estão mais que provados. E isso é o que Deus está fazendo nesse tempo final. 7 é o número de perfeição, e Deus veio passando a sua igreja por 7 etapas. Na primeira etapa não aconteceu adoção, e nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta e nem na sétima. Porque essas são 7 etapas para ele aperfeiçoar a esses filhos que vai adotar. Mas quando terminam essas 7 etapas, então começa a etapa de adoção, a etapa do topo do Monte de Sião, a etapa de coroação, a etapa onde então não tem mais mensageiro das 7 eras da igreja, senão o que foi visto no Monte da Transfiguração. Deus escolhe os que hão de subir ao monte para que vejam o que é uma adoção. E então aí ele adota ao que ele vai adotar para fazer a obra de Deus para esses dias. E depois, agora veja o que ele escolhe, não é qualquer um. Não são todos que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. São aqueles que o estão esperando. Não pode alguém que não o está esperando receber a sua adoção. Tem que ser os filhos de Deus que o estão esperando. E depois também todos os filhos de Deus serão adotados nesta era ou etapa. Então, isso concorda com o ano do jubileu. Porque depois de passar 7 semanas de anos, depois de passar 49 anos, que dividido em 7, são 7 etapas, 7 por 7 é igual a 49, depois de passar 7 etapas de 7 anos, então vinha o ano 50, onde tocava a trombeta do ano do jubileu. Então era proclamada a liberdade em toda a terra. A liberação era proclamada aí e cada um regressava à sua herança, à sua possessão e cada um à sua família. Agora vejam na página 121 do livro de Cites, parágrafo 1075, nos diz assim: você não pode dizer ao Pentecostes que a santificação era tudo. Eles viram a restauração dos dons. Ele não vai crer nisso. Não, ele tem mais que isso. Vem? Vocês veem? E essa foi a última era da igreja que tivemos. E a Bíblia diz que não terá outra era, mas haverá um recolhimento das pessoas. Vocês veem? E aqui estamos nisto. Em cima escreveu o recolhimento à pedra angular, a santa convocação no ano do jubileu. E desenhou do lado direito uma pedra angular e as eras. E continua dizendo, isto nos fala do tempo da adoção, onde cada pessoa recebia novamente a sua herança. E isso era feito. Tocava essa trombeta do ano do jubileu, onde era proclamada a liberdade. Tocava no mês 7º, no dia 10 do mês 7º, tocava essa trombeta, porque esse era o dia da expiação. No dia da expiação tocava a trombeta do ano do jubileu. Então, o dia da expiação é o dia em que a adoção, a herança, regressa às mãos dos seus donos originais. No parágrafo 1496, que corresponde à página 168, eu vejo ali, ele nos diz: porque eu, um homem velho, sofri a minha vida toda, porque ele me curou agora, creio que cavalgarei esse caminho novamente, tenho que trazer uma mensagem. E aí escreveu, 5º Elias, ano do jubileu. E digo ao meu pai nessa noite, como me enviou um sonho na outra noite das asas dessa pomba, movendo nessa janela aqui. Senhor, o teu servo está comparecendo ao serviço. Embaixo ele escreveu, virá uma mensagem nova. E colocou, é igual ano do jubileu, evangelho do reino. E em cima do parágrafo escreveu, 5º Elias, o evangelho do reino, cavalgarei esse caminho outra vez.
tenho que trazer uma mensagem do ano do jubileu. E aqui ele continua dizendo, a adoção de um filho. A adoção, a trombeta do ano do jubileu e a expiação se entrelaçarão. Terá um relacionamento muito íntimo. Isso é tão formoso. A grande trombeta, que é o juízo, vejam, onde é proclamado o juízo divino, que é a sétima trombeta. O que é a sétima trombeta para Israel, que são esses ministérios de Moisés e Elias, é o sétimo selo para a igreja noiva, a vinda do Senhor. É uma relação íntima, diz, que terá. Para tudo isso haverá um ministério da parte de Deus para benefício de todos os filhos de Deus. Porque Deus sempre trabalha através desses instrumentos. Não fará nada ao Senhor sem antes revelar os seus segredos a seus servos profetas. Amós 3:7. Deus sempre trabalha através dos seus instrumentos. E os filhos que estão no processo de tutoria entrarão a essa adoção e receberão toda a sua herança. Receberão um corpo transformado, um corpo glorificado, e receberão todas as riquezas das quais Deus nos tem falado. A adoção de um filho. Isso será a adoção de cada filho de Deus e será paralelo à de Jesus, à de Moisés e à de José, à de Abraão, porque aquilo é tipo e figura do que será a adoção dos filhos de Deus no tempo final. Todos aqueles ingredientes que houveram lá, os veremos aqui, atualizados em nosso dia. A adoção do filho. De que vale um filho de Deus começar e não terminar? De que adianta um filho de Deus começar na tutoria e não gostar do mestre que Deus tenha para lhe ensinar a forma que ele faz em cada tempo? Não lhe serviria de nada. Podem falar, eu comecei desde 74 ou antes, e eu desde jovenzinho estou na mensagem, e muitas coisas mais podem dizer, vejam, mas se no final não gostarem, ou seja, não lhe chamar a atenção e não identificar o Espírito Santo, que é o tutor em um instrumento, que nesse tempo final está ensinando, está revelando esse mistério dos 7 trovões, que é a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Se não gosta, de que adianta ter tido toda uma trajetória e ter feito isto e aquilo? Não lhe servirá de nada. Tem que escutar o tutor, que é o Espírito Santo. Imagina que você vivesse na primeira era e não imaginasse que você estava vivendo na primeira era e não gostasse do mestre. Vou corrigir. Imagina que você estivesse vivendo na primeira era e não gostasse do mestre. Imagina que você vivesse na primeira era e não gostava do mestre, que é o Espírito Santo. Que é o Espírito Santo, que era a forma que estava ensinando as pessoas naquele tempo, que era através do apóstolo Paulo, que era um mensageiro daquela era. Então, nunca receberia as lições daquela primeira era. E todos e cada um de nós, nesse tempo, temos que estar recebendo as lições do tutor, que é o Espírito Santo, o que está nos ensinando como professor, porque essas cinco manifestações que Deus deixou para a igreja estaria nesse instrumento. Ou seja, vejam, ele deixou esses ministérios de apóstolo, de profeta, de pastor, de mestre e de evangelista. Todos esses ministérios em um, porque é o Espírito Santo que os opera e é o mestre nesse tempo final, nos trazendo toda essa revelação do mistério da sua vinda para esses que serão adotados, como foi Jesus. Vimos tudo que Deus está cumprindo de uma forma simples, cumprindo o que Ele prometeu, onde Ele disse que na visão da capa, Ele disse na visão da capa que a capa seria o lugar de ensinamento, o lugar onde Ele estaria trazendo esse ensinamento. Esse verdadeiro mestre trazendo o ensinamento para a adoção dos filhos e filhas de Deus. Página 155, parágrafo 387. Agora, ao fazer isso, eu vim aqui com o propósito de ensinar as últimas taças, as últimas 7 taças e as últimas 7 trombetas e os últimos 7 trovões do livro do Apocalipse, os reunindo nesta hora que vivemos.
seguindo a abertura dos 7 selos, as 7 eras da igreja. Em cima escreveu uma capa. E não temos lugar para fazer, mas eu espero que breve possamos ter um lugar suficiente para isso, seja aqui em Louisville ou em New Albany, ou seja, que levantemos uma capa para dar e fazer tudo o que o Senhor nos guia a fazer. Do lado direito escreveu 2002 capa. Aqui em cima do parágrafo 77 escreveu as 7 trombetas, as 7 taças, os 7 trovões, e escreveu o ensinamento na capa é igual aos 7 trovões, as 7 trombetas. O ensinamento onde? Na capa. Pois se vai ter ensinamento na capa, então tem que estar o instrumento onde o Espírito Santo esteja falando à sua igreja nesse tempo final, ele ensinando essas lições para serem adotados. Em as últimas 7 taças escreveu também 2002. Vimos nessas curtas palavras desta saudação para todos o ano do jubileu para a adoção. Continuem passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus, e um ano cheio das bênçãos que ele já tem em seu programa para cada um de nós. Que Deus os abençoe e os guarde e os cuide de todo perigo durante esse ano, onde esperamos nossa transformação. Porque no ano que estamos vivendo, no qual iniciamos, pedimos a Deus que seja esse ano, e se não for esse ano, será o outro. Mas sempre estaremos esperando, no ano que estamos vivendo, esperamos a nossa transformação. Que Deus os abençoe e os guarde a todos.